Fala galera do Redesenha Cast, estamos aí novamente com nossos grandiosíssimos convidados. Hoje em especial trouxe uma grande amiga de longa data também, Isadora Bertolino, psicóloga muito fera no que faz. Olá, pessoal. Olá, Chuin, Lorde. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Espero conseguir contribuir bastante nesse dia, nesse programa incrível que vocês têm feito. Eu sou psicóloga, falando um pouquinho de mim. Hoje eu sou especialista em psicologia hospitalar, trabalho num hospital, inclusive, mas eu sou apaixonada por muitas outras áreas e uma delas é o que me traz aqui, né? E me fez conhecer o Chuin há um tempo atrás, que é a área de desenho, a área de criatividade, gosto muito de De RPG. jogos, RPG também. Então a gente se aproxima em muitas coisas que me trazem aqui hoje para falar um pouquinho sobre desenho, sobre criatividade, motivação e vamos ver o que mais que surge nessa conversa. Mas estou muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente o convite e espero que seja um momento muito bom para todos. Depois deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma reflexão. Vou ficar de olho para ver o que a gente consegue contribuir também, fazer disso uma conversa, né? Que a gente consiga trazer ideias, trazer reflexões e contribuir um pouquinho para vocês. E também o nosso grandioso Lorde Trovador. Cara, eu sou um jovem rapaz que faz vozes, trabalho com locução e dublagem, e agora eu tô aqui pra participar dessa grande bandagem de ideias, então, muitíssimo obrigado por estarem me recebendo aqui no Redesenha Cast. Espero que a gente possa ter uma conversa interessante com vocês hoje. Então, jovem mancebo, se prepara, se ajeita na cadeira, pega a sua caneca e vamos aproveitar essa conversa. Boa, perfeito. Beleza, vamos começar então. Lorde, me fala um pouquinho sobre você, cara, como um criador aí. Eu como um criador, um artista, e eu acredito que como qualquer outro, eu acho que eu passo mais tempo pensando no que fazer do que realmente fazendo, né? E eu acho que isso acaba gerando vários problemas, porque a gente tem muitas ideias, a gente tem muitas metas, muitas realizações que a gente quer concluir, só que acaba que no sentido prático da coisa, a gente acaba não fazendo coisa nenhuma. Isa, você como psicóloga, e eu acredito que você já na área consiga ter encontrado várias pessoas com esse mesmo tipo de problema, e você sabe da frustração que isso gera. Como é que a gente faz pra, sabe, passar esse obstáculo? Eu entendo que a questão do bloqueio criativo é muito presente. E eu vou entendendo que alguns dos fatores que influenciam ela primeiro é uma das questões normais, assim, comuns da sociedade. Primeiro, a ansiedade, né? É muito presente a gente querer fazer alguma coisa com perfeição, fazer alguma coisa pensando no futuro dessa coisa, no objetivo que a gente tem para aquilo. Também a questão de ter uma tarefa um pouco mais difícil do que a gente gostaria naquele momento. Algumas metas, talvez não tão cabíveis com a realidade. Isso tudo vou entendendo que isso vai gerando esse bloqueio. E aí, quando a gente pensa em coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse bloqueio, a diminuir esse bloqueio, a também exercitar a nossa criatividade, gosto muito de pensar sobre, primeiro, procurar coisas que nos auxilia a ser mais criativo, no sentido de ter algum recurso. As pessoas costumam, não sei como que é na comunidade de vocês realmente, né? Mas as pessoas costumam usar pesquisas de outros artistas na internet para ver como que funciona, o que eles fazem. Ou quando tem uma ideia, pesquisa partes dessa ideia, não a ideia completa, para conseguir construir a situação. Isso ajuda bastante. Mas também entender aqueles outros fatores que eu falei, da ansiedade, das tarefas, das metas, entender aonde que você está colocando o seu crivo, sabe? Então, em que lugar que você quer chegar? Como que você está traçando as metas para aquilo? O que é essa perfeição no desenho para você? Em que lugar que
que você tá fazendo o que você deveria fazer, na verdade, né? Como que você tá colocando isso como objetivo, como meta? É E importante a dependendo de gente ter como a uma gente análise. faz, acaba Aham. gerando uma frustração que acaba Uhum. levando a gente a fazer uma das coisas que eu vou admitir aqui. Eu que é a procrastinação. Sim. Porque Pô, é sempre um ciclo, né, Chuin? Você estabelece metas irreais, você se frustra, e aí você quer fazer algo que te dê essa recompensa. E aí você procrastina. é. Isso é uma das coisas mais presentes, assim, né? Tanto que eu vejo que é muito comum a galera sempre lidar muito bem com prazos extremamente apertados, assim, né? Dentro da arte. Porque é aquele famoso, não dá tempo de você ficar ali ruminando aquele problema, atividade que você tem que fazer. Ela tem um tempo muito curto, ela tem que ser feita, então meio que você sofre rápido, né? Eu percebo isso em alunos, assim, né? Meus Uhum. alunos, eles chegam pra mim e falam assim: ah, não, nossa, tô animado com o projeto, vou fazer, muito inspirado e motivado. Só que chega no momento em de fazer o projeto, mesmo que você dê uma limitação, porque eu acredito que limitar algo dentro de um projeto, né, limitar o escopo do que eles vão fazer, ajuda a eles não se perderem, né? E isso também ajuda a gente dentro do nosso próprio trabalho a não se perder, que é se limitar. Eu tenho sempre uma regrinha que eu uso bastante, que é tipo 5, 5, 3, 3, sabe? Então, por exemplo, eu vou pesquisar 5 coisas, 5 tópicos ou 5 conceitos. Em cima desses 5 conceitos, eu vou derivar mais 5 frases. De cada uma dessas, eu derivo 3. E depois dessas 3, mais 3. Eu uso sempre isso para referências também. Então, eu vou pesquisar 5 categorias de referência. Em cima de cada dessas 5 categorias, eu coloco 3 referências para ter um start limitado, para mim poder escolher. E isso eu sinto que me ajuda a eu ter um ponto final. Eu tenho que chegar até tal lugar. Então, quando você começa a fazer um projeto, a até mesmo pegar um trabalho e ter que executar ele, e a pessoa fala pra você, ó, você tem uma semana, 2 semanas, você fala, ok, 2 semanas é bastante, né? Só que quando você percebe, já se passaram 3 dias, e agora você só tem 2 dias agora pra fazer aquilo. E aí você começa a ficar ansioso pra caramba. Por quê? Porque você começa a acreditar que, tipo assim, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Aí na hora que chega na hora, pum, você não tá extremamente ansioso por conta dessa procrastinação. Porque enfrentar o problema ali, aquela dificuldade, acaba sendo meio que doloroso também. Porque você pensa, cara, eu preciso desprender uma grande energia para eu conseguir executar essa atividade e eu quero executar ela da melhor forma que eu conseguir. E aí começa a entrar comparação, né? Começa a entrar também a questão de você se cobrar em ter que entregar algo excelente, aí entra o perfeccionismo também. Então isso é uma coisa que eu percebo muito assim, na galera que mexe com arte, principalmente em mim também, né? Eu acabo meio que me descrevendo um pouco quando eu falo isso, porque a gente tende a achar que tudo que a gente vai fazer tem que ser perfeito e maravilhoso em questão de comparação. Porque a arte, o desenho em si, né, até o mesmo você, Lordão, acho que dubla também, né? Você deve se comparar bastante com a galera e assim, você nota os seus micro erros, mas ninguém nota, tá ligado? Cara, Mas ninguém nota. e o pior é que a gente está sempre naquela grande escada em rumo à perfeição, justamente. E justamente por esses fatores, eu tô me comparando, eu tô pesquisando e tô vendo que ainda não cheguei lá, gera essa dor. Eu gostei que você usou a palavra dor. Isa, como é que a gente faz pra evitar essa dor que, meu, não só desmotiva, mas como faz parecer que todo resultado que a gente alcança é insuficiente? Olha, essa dores no geral, elas vão aparecer. Dizendo que tem coisas que a gente não consegue muito evitar. Talvez Uhum. essa seja uma delas. Uma dor que ela vai acontecer. Porque ela vem através de um pensamento, né? E esse pensamento ele vai participar. Mas, cara, é muito difícil a gente pensar em coisas assim que a gente pode
facilitar esse processo. Mas eu gostei de uma frase que você falou, Lorde, que faz muito sentido para mim, que foi a frase de: às vezes a gente tenta fazer as coisas, a gente se sente culpado porque a gente pensa que eu ainda não cheguei lá. Gostei muito dessa frase, porque essa frase faz eu pensar sobre o que a pessoa está pensando que é esse cheguei lá. E eu gosto muito de questionar sobre isso. Então, que parâmetro é esse? Que lugar é esse que você quer alcançar? E como que você está traçando o seu caminho para chegar até lá? Às vezes eu sinto que essa dor, ela tem muita influência dessa frase. Então eu ainda não cheguei lá, eu preciso me esforçar muito. Eu preciso ter um trabalho. Que tipo de trabalho é esse? Eu preciso traçar algum caminho, mas que caminho é esse? O Chuy estava falando sobre se organizar um pouco para fazer as coisas, né? Limitar um pouco as pesquisas dele, definir um tempo de trabalho, compreender o tempo do serviço e evitar essa procrastinação. Tudo isso é muito importante. Essa parte da organização de tempo, organização de trabalho, é uma coisa que pode ajudar nessa questão da dor, mas possivelmente vai ajudar ainda mais nos outros sentimentos que podem aparecer, nessa ansiedade, na comparação, na procrastinação. Então eu sinto que às vezes a gente vai tentando caminhar para algum lugar, mas eu não sei como a gente está entendendo esse lugar, sabe? Eu sinto que a gente vai criando as nossas metas, e isso falando pessoalmente também, né? E às vezes essas metas, elas fogem um pouquinho da casinha, mas no sentido de serem metas grandes demais. E não é ruim a gente ter metas grandes, não é ruim a gente ter sonhos, objetivos que são importantes. Mas como que a gente vai chegar lá? Mais importante do que querer chegar é saber como chegar lá. É o caminho que a gente vai traçar até esse lugar. Interessante. E aí... Perdão, Isa. Não, pode falar. Uma coisa que eu acho legal também, né? Principalmente que vocês estão usando a palavra caminho, e eu gosto muito de conversar com amigos, namorada, com alunos e tudo mais, quando tem essa dúvida, tipo, eu queria estar fazendo, eu queria estar em tal lugar, né? E eu gosto de perguntar para a pessoa, se você quer chegar em tal lugar, primeiro, qual é esse lugar? Você tem que ter uma noção clara da onde você quer chegar. No desenho, eu quero me tornar bom. Tá, mas o que é bom para você? Bom é igual fazer uma arte igual o Chen Guipan, fazer uma arte que nem o Tuarte, né, o Tufiu, fazer que nem uma arte do Mike Azevedo e etc. Então, você tem que estudar o quê? O tipo de trabalho que esses caras fazem e comparar. Todos eles estão alinhados? Por quê? Porque para você ser bom que nem esses caras, você primeiro vê o que você acha bom deles. Eles se conectam? Não, um faz um desenho, um tem mais o desenho, outro tem mais a pintura. Beleza. Olha, você está começando a ganhar clareza do que você julga bom. Às vezes de um artista você julga o traço bom. Às vezes de outro você julga a pintura boa. Aí vem a outra sacada. Você gosta de consumir a arte desses caras, desses artistas, ou você quer fazer uma arte igual a deles? Você entender o que é o você consumindo algo e o que você quer fazer é muito importante, né? Porque isso também te dá uma clareza na hora de você olhar a arte de alguém e falar, ok, não que eu queira fazer algo igual, mas eu aprecio a arte dessa pessoa. E isso já começa a filtrar bastante o caminho que você vai ter que tomar, né? Porque às vezes o caminho que você tem que tomar para fazer uma arte que nem por exemplo, o Tufiu, tô falando nomes, né, mas depois vocês podem pesquisar, mas ele é muito mais voltado para a linha, né? Muito mais voltado para character design, shape language, essas coisas. Se você quiser chegar no nível dele, você vai ter que estudar essas coisas, né? Não só de ter uma base boa também, mas estudar shape, estudar também um concept art, né? Um concept art não, perdão. Um character artist, né? Então você aprender
a construir os personagens, tipo, narrativa, storytelling. Então, tipo, tudo isso é o que tá imbuído ali na arte daquela pessoa que você tá admirando, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter clareza do que a gente quer para ter clareza do caminho que a gente quer chegar. Eu gosto de usar muito a frase do Fullmetal Alchemist, porque eu sou um pouquinho fanático nisso, né? Tenho um antebraço inteiro dele. Mas eu gosto de ver a verdade por trás da verdade, fazer a decomposição e a recomposição dessas coisas, porque isso me dá uma visão ampla daquilo que eu tô vendo, né? Então, o porquê que eu gosto da arte desse cara? Eu quero fazer algo igual ou eu gosto de consumir? Se fosse para mim poder chegar e tentar entender como eu posso chegar até esse resultado, qual caminho eu faria? O que falta no meu caminho para chegar até esse lugar? É uma consciência extremamente difícil de chegar mesmo, né? Porque você tem que estar em constante momento se questionando, trazendo as perguntas, e se perguntar também tá ligado a você tentar se responder. Então isso também gera um pouco de frustração, porque muito das perguntas que a gente faz, não necessariamente a gente vai ter elas completas. Só que se você começar a aprender a se fazer as perguntas, você vai ficar bom em se fazer essas perguntas também. E se você fica bom em se fazer essas perguntas, você começa a encontrar caminhos para chegar naquele lugar. Porque uma pergunta, ela vem junto com um momento de você responder ela. E depois que você responde, vem uma outra pergunta. Então você fica bom em ter essa, vamos falar, esse jogo de cintura assim para encontrar a resposta para essas coisas. Não que seja a melhor, mas uma que você fala, ok, essa aqui pode funcionar. Vamos testar. Isso falando mais dentro desse âmbito artístico, né? Não sei se vocês concordam, Sim. eu quis trazer realmente porque é uma forma que eu penso, né? E queria saber o seu ponto de vista também, assim. Não, eu concordo. E eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de questionamento para nós mesmos. Até porque esses questionamentos que podem e não podem ter resposta também. Às vezes a gente se faz um questionamento no sentido de ter um momento de reflexão. A gente pode encontrar uma resposta? Pode. Mas às vezes não. Às vezes não vai ter uma resposta mesmo. E tá tudo bem. Pelo menos a gente teve um momento que a gente pôde sentar, pensar sobre uma situação, refletir, questionar. Eu sinto que a gente acredita e leva as coisas muito como verdades absolutas, mas os nossos pensamentos, eles acontecem e a gente pode conversar com eles. Eu incentivo muito os meus pacientes a conversarem com os pensamentos, a entender o que esse pensamento está te falando. O que você está sentindo quando você pensa isso? Quais caminhos você pode ter para atingir esse pensamento, para atingir um objetivo? É muito importante. E você estava falando também sobre a questão do que a gente consome e o que a gente quer produzir, né? E que é importante a gente ter uma clareza com relação a isso. E eu concordo com você também. Quando a gente tem essa clareza sobre o que eu gosto, o que eu gosto de ver, o que é minha distração às vezes, o que eu admiro e o que eu gosto de trabalhar com, o que eu gosto de aprender, o que eu quero me dedicar e quero passar pelo processo de aprender alguma coisa, tem que ser diferente ou ser igual, mas tem que ser claro, né? Às vezes as pessoas têm essa possibilidade de, ok, o que eu gosto de consumir é o que eu gosto de fazer, beleza. Às vezes é diferente, o que eu gosto de consumir é diferente do que eu gosto de fazer, mas ter essa clareza também vai te levar para aquele lugar de definir o processo, de estar disposto a vivenciar o processo. E isso também entra no que a gente estava falando sobre a questão da dor, de vivenciar o processo, da procrastinação, de vivenciar o processo. Por quê? Porque quando a gente escolhe um caminho, a gente divide esse caminho em etapas. É porque é importante que a gente compreenda como que funciona a aprendizagem das coisas. Uhum. A gente aprende do simples ao complexo. Então a gente precisa dividir uma tarefa em etapas. Etapas mais fáceis até chegar numa etapa mais difícil. Porque você dominou a habilidade da etapa anterior. E você consegue aumentar ali a dificuldade.
Então, quando a gente compreende esse processo de aprendizagem, quando a gente divide uma tarefa em etapas para tentar atingir um objetivo, a gente compreende que a tarefa, que o processo também vai ter outras implicações. Então, os sentimentos vão aparecer, a frustração vai aparecer, a ansiedade, a raiva, a tristeza, a felicidade também, por você ver que você está fazendo alguma coisa que você gosta, que você está indo bem, a tristeza se você sente que talvez não esteja desempenhando bem. Então, vão ter diversos atravessamentos assim, de sentimentos nesse processo que podem te aproximar ou te afastar daquilo. Eu imagino que vocês tenham visto ou vejam dos seus alunos, de pessoas que vocês conhecem, que no começo está muito motivada para fazer uma atividade, uma tarefa, aprender alguma coisa. Demais. E parece que depois isso some. Some completamente. Ou fica alguns dias motivada e depois, cadê? Onde que tá isso? Vocês costumam perceber isso? O Shuin Nossa trabalha Senhora. com isso e nos alunos, você costuma perceber? Demais, demais. Eu sinto muito que os alunos, assim, eles começam a fazer um projeto com uma ideia muito legal, só que eu acho que eles criam uma expectativa em si mesmo de fazer uma arte igual um artista que já está no mercado, isso sem contar o tempo de estudo fora o tempo do mercado. Tá, tipo, no mercado há 20 anos. E eles acham que, tipo assim, para eles fazer um projeto legal, eles têm que fazer um projeto igual daquela pessoa. Né? Só que eu falo, cara, não é bem essa a ideia. A ideia é você fazer o projeto. Porque quando você começa o projeto extremamente hypado, ele tá no seu subconsciente ali ainda, ele é um conceito. Quando você começa a externalizar ele, é que é a hora que você começa a ver os problemas. Né? E aí o que é? Desenho é resolver problema. Né? Então você quer criar um personagem que ele mora em, sei lá, um pântano. Você tem um problema para resolver. Como eu conto esse personagem que mora no pântano? E aí você começa a destrinchar coisas que envolvem pântano, coisas que envolvem uma cultura de quem mora no pântano, cultura de qual a religião que esse personagem é. Começa a tipo, puxar várias informações sobre como eu conto esse personagem. E aí quando você faz isso, você começa a ver conflito. E aí, junto com isso, vem o quê? Mais ideias. E aí começa a ter congestionamento de ideias. Congestionamento junto com uma expectativa muito alta. E aí o que acontece? Você não sabe resolver aquela quantidade de problema que você está se colocando. E aí começa o quê? A gente a não fazer mais. Por quê? Você tem tanta coisa para resolver, e você não pega para resolver uma por uma, com calma, com clareza, que você começa a não fazer, porque vira uma atividade exaustiva. Em vez de você se motivar com aquele exercício, com aquele projeto, aquele desenho, você acha que é mais fácil abandonar e começar outro, porque você já se perdeu ali. E aí vira um ciclo, né? Então isso é uma das coisas que eu percebo muito da galera quando vai começar muito hype. Eu já falo, ó, perigoso isso. Ah, não, é que eu tô animado pra fazer tal coisa, eu já pensei num que não sei o que, eu vou fazer a logo da empresa do cara que ele trabalhou há 75 anos atrás, porque isso tem um envolvimento com a história. Eu falei, não, mano, é o seguinte, eu não quero que você me conta um livro em um desenho. Por isso que eu falo, não se conta um filme utilizando apenas um frame do filme, ele te conta um momento. Então você ter clareza do momento em que você quer contar é muito precioso. Do que você quer falar naquele momento é muito precioso. Então, tipo assim, e esse pensamento aí de começar hypado é o que eu falo quando a galera começa a escrever um livro na cabeça sem nunca ter escrito nem, sei lá, um parágrafo. E aí quando vai escrever o livro que tá na cabeça, não tem... Não entende o processo nem de se escrever um parágrafo de alguma coisa e aí já quer escrever um livro. Então, eu acho que é importante falar junto com essa questão dessa frustração, né, depois do hype que vem,
esse conhecimento, né? Já juntando no que a gente tinha comentado, esse conhecimento do caminho também, né? Eu acho que essa Sim. falta do conhecimento do caminho é o que trava essa galera. Eu vejo muita vontade, mas sem saber o caminho ela se trava. É a mesma coisa se você pegasse uma bike, falar assim, pô, mano, eu amo fazer trilha, eu vou lá no horto fazer trilha, tá ligado? Sendo que você nunca foi lá. Então você vai encontrar somente uma trilha, a mais fácil. Aqui é a entrada. Você entra, vai pra frente, vai pra trás, fala, é meio chato, não consegui achar as trilhas que a galera fez. Claro, você precisa conhecer mais, você precisa entrar nessas trilhas para começar a conhecer elas em si. Eu acho que isso está muito atrelado a essa frustração que vem após o hype, vamos falar assim. E uma coisa muito interessante é que assim, a Isa me corrija se eu estiver errado, mas a gente sempre olha pra cima e a gente vê os artistas, as pessoas que nós nos inspiramos, a gente olha pros lugares que nós queremos alcançar, e parafraseando o Guilherme Freitas, ele diz assim num vídeo dele: use toda essa vontade para continuar estudando, praticando e produzindo, sem deixar a peteca cair. Encontre projetos, amigos e metas. Aproveite cada momento, porque quando estiver lá em cima dessa montanha, você verá que existem gigantes nas alturas. É um processo contínuo que nunca para, você está sempre aprendendo. Eu acho que o maior conhecimento que o aprendiz ele ganha enquanto ele está aprendendo é justamente perceber que conforme ele junta esse conhecimento, ele percebe que há muito mais, há uma infinitude. E talvez esse seja o maior e melhor remédio para a frustração quando você está aprendendo alguma coisa, né? Que é saber que você sempre, em todo o processo da sua vida, você vai estar estudando esse mesmo assunto, né? Sim, mano. Inclusive, Sim. esse vídeo Nossa. aí é da Santa Trindade que eu falo, né? É o da Santa Trindade. É o vídeo do Guilherme Freitas, é o vídeo do Rafa Souza, né, da História da Arte, e o vídeo também da trajetória do Mike Azevedo. Essa é a Santa Trindade dos vídeos pra mim. E Ele é muito Isa, bom. Aham. sobre essa questão da gente. A gente entende, eu acredito que a partir desse ponto a gente já entendeu bem como lidar com essa questão da frustração. Só que a gente, como artista, a gente tem um negócio chamado ego. E esse ego, ele nos impulsiona a querer fazer coisas extremamente perfeitas, ou detalhadas, enfim, a gente toma muito tempo pra fazer. Só que, será que eu preciso fazer coisa boa o tempo todo? Esse é um ótimo questionamento. É Nossa, um muito bom. questionamento que eu uso o tempo todo. Né? Será que eu preciso mesmo fazer isso? Geralmente a resposta para esse questionamento é não. Então, não, precisar, você não precisa. Né? A gente não precisa de nada. Precisar é uma palavra muito grande, cabe muita coisa dentro desse precisar. Mas eu sinto que a gente se cobra a chegar nesse lugar. Mas é um lugar tão irreal, não é um lugar palpável. Igual você tinha falado, né? Quando a gente olha para as outras pessoas, e o Chuin também comentou, a gente faz um tipo de comparação que é uma comparação irreal. Porque a gente está olhando só para o final, a gente não está olhando para o processo. A gente não está olhando para a aprendizagem, que nem você tinha falado. É para a gente entender que vamos aprender muito. Estamos indo com muita sede ao pote, né? Esse hype que o Chuin tinha comentado. Tudo isso faz parte desse processo. Mas fala isso pro nosso ego. Fala para ele que você não é um ser Justamente. humano perfeito. Que você não vai dar conta de fazer uma tarefa. Que quando você tiver uma ideia mirabolante e for colocar essa ideia no papel, vão ter outras coisas que vão atravessar essa ideia. Ok, vai ter a teoria. Você domina a teoria? Vai ter a técnica. Você domina a técnica? Ah, eu quero falar sobre Pantanal. Você domina o que precisa de ter dentro ali do cenário de um Pantanal para parecer um Pantanal? E aí é onde a gente se perde. Porque aí a gente olha para esse ego que sente que a gente sabe tudo e fica, meu Deus, eu acho que eu não sei nada. A pessoa quer construir o mundo, mas sem ter o chão. Exatamente, exatamente. Nossa, E perfeito. a gente se faz esses questionamentos de caramba, mas será que eu não sei mesmo? Caramba, será que eu preciso mesmo de tudo isso?
Tem uma frase muito comum, assim, socialmente falando, que é a frase do é melhor feito do que perfeito. Por quê? O que essa frase diz pra gente? Assim, essa antigona frase, gosto muito de frase antiga, frase de pai, frase de avó. E essa é uma delas. Então, o que essa frase fala pra gente? Você tem que fazer, você tem que alimentar ali o processo. Talvez esse processo não fique o que você considera perfeito, mas já é alguma coisa. Você já está vivenciando esse processo, você já está dando início e continuidade em alguma coisa. É a gente olhar o ego e falar, dá uma segurada, você pode ficar tranquilo enquanto eu estou aprendendo. Isso faz parte. Quando a gente fala daquele caminho, né, é entender o que faz parte desse caminho. Esses questionamentos fazem parte desse caminho. O Chuin falou que o que alimenta algumas frustrações é a falta de conhecimento desse caminho. E sim, mas também a gente precisa entender que a gente não vai conhecer esse caminho de uma hora para outra. Esse caminho ele vai sendo conhecido conforme a gente vai caminhando por ele. Todo dia a gente vai aprender uma coisa nova. Quando a gente entra numa floresta, a gente vai conhecendo essa floresta conforme a gente vai desbravando ela. Um labirinto, mesma coisa. A gente entra no labirinto sabendo onde está a saída? Não. Aí a gente vai desbravando esse labirinto. Talvez esse caminho não seja o caminho legal. Deixa eu mudar a rota. Deixa eu virar para um lado ali. Encontrei isso daqui. Será que isso daqui vai me ajudar nesse caminho? Será que isso é uma, entre aspas, enganação para o meu caminho? Mas existe uma saída. Eu sei que existe. Por quê? Porque é um labirinto. O labirinto ele precisa ter uma saída. Tá. Aonde está essa saída? Como eu vou alcançar essa saída? O que eu preciso fazer para chegar lá? Esse é o caminho. Mas eu entendo que a gente tem esse ego dominante, assim, que a gente coloca como uma frase da nossa vida, de eu preciso ser isso, eu preciso ser aquela pessoa, eu preciso ter os mesmos resultados que o fulano de tal, que o meu colega, que o meu professor. Nossa, eu admiro muito meu professor, eu preciso ser igual a ele. Precisa mesmo? Eu gosto muito de falar que o ser humano, assim, a premissa básica da psicologia, e eu imagino que vocês já tenham ouvido, que o ser humano, ele é compreendido como um ser humano, como um ser biopsicossocial. Vocês já ouviram essa palavrinha? É tudo junto, é uma palavra só. Já, eu achava que era o nome de alguma doença, mano. Perdão, é a minha falta de cultura. Aí essa palavrinha, que parece o nome de doença, e ela aumentou. Hoje em dia, ela recebe mais um item. Ela é biopsicossocial e espiritual. Tem gente que fala até sócio-espiritual, para juntar mais ali essa palavrinha, ficar grandona. Mas o que significa essa palavra, esse nomezão? Significa que nós, enquanto seres humanos, somos atravessados, impactados, né? Seja lá qual outra palavra que cabe nesse lugar, por contextos, por vivências, por sentidos. E da onde que vem esses contextos e vivências e sentidos? Do bio, então do nosso corpo, da nossa estrutura corporal, gênero, massa corporal, doenças, tudo. Saúde, enfim, tudo que está relacionado ao físico, ao corpo, aos órgãos. Psico, então o que está relacionado com a nossa cognição, com os nossos pensamentos, o nosso sentimento, as habilidades que a gente vai construir na nossa vida, o conhecimento, a aprendizagem, os estudos, enfim, tudo que está associado com essa parte intelectual, cognitiva, mental. O social, que aí vai entrar as nossas relações, então família, amigos, trabalho, escola, lazer, todo lugar que a gente se coloca enquanto pessoa convivendo em sociedade, e também a falta dele, tá? E o espiritual, que hoje em dia tem sido levado muito em consideração as crenças que a pessoa tem no sentido de religião, religiosidade e espiritualidade, né? Que são as crenças místicas, fé,
a prática religiosa, então ter uma crença fixa em uma determinada religião, praticar essa religião, coisas que você acredita nesse sentido. Então, o ser humano, ele é essa bola toda, né? E aí, eu sinto que a gente, enquanto pessoas, coloca o nosso ego num lugar muito grande que a gente vai desconsiderando esses outros atravessamentos que fazem parte da nossa aprendizagem, que fazem parte da nossa vivência, que vai dando O cara se sentido pra perguntando gente. assim, caraca, por que que eu não tô conseguindo desbancar toda essa minha criatividade? O cara dormindo 4 horas da manhã, comendo Doritos até sair pelos ouvidos. Fala, não, o problema deve estar com certeza na minha inspiração, meu. Bloqueio Sim, criativo. Bloqueio criativo. exatamente, né? É muito comum a gente atribuir uma causa e efeito a uma coisa só. Mas olha só como a gente é construído de tanta coisa que atravessa a nossa vida e com certeza também atravessa a nossa aprendizagem. E inclusive esses pensamentos que vão passando na nossa cabeça, né? Às vezes a gente se questiona sobre alguma coisa e se frustra e coloca, eu nunca. Frases muito comuns, tá? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Eu não tenho capacidade para isso. Olha só, eu de novo não estou conseguindo realizar essa tarefa. Isso significa o quê? A pessoa está olhando para a história de vida dela e para as outras frustrações que ela teve, que também fazem parte do processo de vida, e se coloca nessa caixinha do eu não vou conseguir, eu não vou fazer, né? Eu não vou caminhar nessa direção. Mas você pode conseguir, você pode fazer, você pode caminhar nessa direção. Gosto muito de falar que a coisa que mais ajuda é a gente mudar a lente do nosso óculos da vida. A lente que a gente usa para interpretar e para ver as situações do nosso cotidiano. Para ver os problemas que o Schwinn tinha falado, né, do desenho. Do desenho é resolver problema. Como que você vai resolver esse problema? Quais habilidades você vai puxar lá da sua caixinha da vida, da sua caixinha do biopsicossocial e vai usar nesse momento? Então, eu sinto que a gente tem muita ferramenta enquanto ser humano para utilizar, mas me parece que falta um pouco de uma palavrinha que é autoconsciência. De a gente se compreender e se olhar enquanto todo esse ser humano e olhar para essas situações com tipo um aconchego, colocar elas num lugar de aconchego, porque eu sinto que a gente coloca elas num lugar de cobrança. Faz sentido para vocês? Isa, você tá me... Eu tô com medo. Tem câmera aqui na minha casa. Porque isso que você falou, cara, Meu, quantas vezes eu já não me peguei tendo tão pouca misericórdia comigo mesmo, enquanto pros outros a gente dá essa colher de chá tão generosa, sabe? Eu falo assim, porque no meu contexto do áudio, da dublagem, da mixagem, eu tô sempre... Eu sempre preciso estar escutando, e aí eu comparo com o meu trabalho, eu falo assim, meu, que merda. Que eu tô fazendo? Totalmente diferente do que eu esperava, mas quando alguém que alcança o resultado parecido, ou até pior que o meu, eu falo assim, cara, esse é o processo, é assim que as coisas são. É melhor feito do que perfeito. Então, A gente é hipócrita, você né? falou tudo. A gente fala pros caras fazer uma parada que a gente acaba, às vezes, não fazendo, né, cara? Muito louco isso, mano. Eu mesmo, eu tenho melhorado muito recentemente, assim, né, Lordão, que nem você falou aí, né? Tipo, quando é pra eu falar pra mim mesmo, eu sou tipo o policial do mal. E aí quando eu vou falar pros alunos, eu sou policial do bem. Hoje em dia eu sou meio termo com os dois, porque eu acho que você tem que ser firme, equilibrado, né? Tem que dar parabéns quando merece e também cobrar quando merece, né? Isso também comigo, porque eu gosto do equilíbrio hoje. Porque eu já tive dentro dos dois espectros, da extrema cobrança a extrema gratidão comigo mesmo. E eu Caraca, eu jurava que percebi. você ia falar que era autista, mano, perdão. Não. E aí eu. Não, cara, espectro é outra coisa só. E aí eu percebi, cara, que quando eu tava na área que, tava tudo bem, tudo tava bem pra mim,
eu comecei a ficar um pouco desleixado também. Então, assim, tem que se ter um cuidado nos extremos, velho, no meu ponto de vista, né? Por isso que eu tô até trazendo isso aí, porque é bom que a Isa já fala, não, você tá errado, não, é mais ou menos aí. Não, eu já estive num ponto em que, mano, eu fiquei folgadaço, tá ligado? Folgadaço. Não produzia muito. Ah, tá tudo bem, eu mereço, eu tenho que descansar. Eu engordei, eu comecei a dormir tarde, comecei a só ficar jogando. Eu falei, não, pera aí. A parada, eu quero fazer essa parada vingar. Eu já tenho um caminho, já tenho o que fazer. E não tô fazendo por quê? Aí entra o quê? O que eu estou comemorando? O que eu estou merecendo aqui? Literalmente comemorando, né? Inclusive, isso foi uma coisa que a Isa me ensinou uma vez, há muito tempo atrás, sobre a diferença entre a palavra comemorar e celebrar. Eu nunca mais esqueci aquilo, porque faz muito sentido. Eu comecei a literal comemorar, porque eu saía para comer, né? Eu começava a comer coisas em casa por uma forma de tipo assim, nossa, eu mereço isso porque, sei lá, eu consegui fazer uma atividade. Só que eram atividades que não tinham a mesma proporção de recompensa do que eu tava pegando pra mim como recompensa, entendeu? Então, tipo assim, eu consegui ir na academia um dia, vou comer uma pizza. Porra, tá ligado? Então, o de hoje tá pago, mas já vamos gastar. e aí eu tive o outro extremo que é o quê? Eu não vou comer nada que eu gosto durante um mês. Eu vou comer 2 colheres de arroz e uma de sal. E eu vou treinar que nem um cavalo, sabe? E, cara, eu me lesionei, machuquei joelho, pô, Ficou hipertenso. Mano, estresse, porque você não tinha recompensa, então você falava, caralho, eu faço e nada me traz satisfação. É só pancada. Aí você começa a ensinar pro seu cérebro que você só vai receber pancada, tá ligado? E a pancada não vem com nada, é só pancada. Eu falei, puta que pariu. Aí você começa a ficar depressivo de novo, né? Porque você começa a enxergar a vida como só uma parada ruim. Então eu gosto de ter... vai falando, se você não parar, eu paro. Não, cara, literalmente, meu joelho parou e falou assim, irmão, você não vai parar de se esforçar? Beleza, agora você vai parar um mês. Um mês você vai ficar parado e você vai ter que fazer agora, daqui pra frente, durante, sei lá, uns 3 anos, todo dia na academia ali, um exercício pra fortalecimento de joelho. Já que você não quer me ouvir, quis extrapolar, agora você vai se fuder também. E acontece, eu todo dia tô tendo que fazer esse exercício, né? Então eu acho que é interessante você olhar também esse meio caminho, cara, que é tipo assim, pô, é difícil, mas também tem a recompensa, sabe? Então, que nem, levando dentro desse negócio da arte, pô, na moral, velho, eu sei que é difícil estudar, eu sei que é extremamente frustrante a gente querer chegar no resultado, a gente querer aprender, a gente querer melhorar o nosso trabalho, a gente querer trabalhar com arte. Tem a realidade de muitas pessoas, como a gente já tinha dito em outros podcasts também, né? A realidade de muitas pessoas são diferentes. Então você aí que tá trabalhando no supermercado, que tá trabalhando numa cafeteria, que tá trabalhando seja onde, né? Entenda que a sua vida ela é diferente da vida daquela outra pessoa que você tá olhando que tá já trabalhando com arte. Ela tá em um outro momento. Ah, mas fulano de tal, ele tem 19 anos e já tá trabalhando para estúdio tal ganhando 20 mil. Irmão, você quer comparar a exceção com a regra, sabe? Eu uso essa palavra, mas na realidade não existe regra, mas tipo assim, essas pessoas são exceções. São tantas coisas que se juntaram e culminaram pra ela conseguir chegar lá, cara, que é uma vida. É a vida daquela pessoa que fez ela chegar lá. Entenda a sua vida. Ou de todas as outras pessoas que vieram antes dela. Exatamente, cara. Muita gente fala pra mim, Shin, você tem uma produção muito alta de desenho, como é que você consegue fazer isso? Eu não consigo, não sei o quê. Cara, eu não sei! Eu não sei, eu só gosto de fazer e eu me divirto mais fazendo isso. Ah, mas eu queria ser assim, por quê? Ah, porque aí eu consigo desenhar mais. Você quer? É uma coisa que você quer muito. Ah, eu quero. Começa de pouco a pouco. Eu não comecei já desenhando pra caralho assim. Eu desenhava pouquinho por dia. E principalmente, eu não desenho pensando se eu tô fazendo algo bonito ou feio. Eu quero fazer algo. Quando você tira a comparação e a perfeccionismo da jogada, mano, as outras coisas começam a andar também. Então é interessante falar, velho, que você vai percebendo.
né? Que é tudo amarrado numa outra coisa, né? Que nem você tava falando, né, Isa, daquela palavra gigante que eu já esqueci o nome, mas que elas Biopsicossocial. Psicossocial e espiritual. bio, Isso. isso aí, é o biopunk, mano, é isso aí. Porque a Não, gente é mas caótico, né, mano? É o biopunk. é. Mas sabe o que eu sinto? Você É. falando sobre essa questão de a gente olhar para o outro e ver uma conquista do outro, que é uma conquista da hora. É legal você ver a outra pessoa fazendo uma coisa surpreendente, que você coloca, né, como a exceção. A gente olhar para essa situação nos ajuda ao mesmo tempo que nos atrapalha um pouco. Por quê? Porque eu sinto que a gente coloca um crivo muito grande de expectativa versus realidade, que a gente tem que ser aquela pessoa que tem destaque. Por quê? Porque socialmente, pessoas que atingem uma coisa inatingível por outras, fica um troféu ali. Aquela pessoa é o primeiro do pódio. Então você admira aquela pessoa e você quer ser aquela pessoa. Mas e as outras pessoas? Onde que estão as outras pessoas que estão vivenciando o processo parecido com você? Geralmente a gente não vê, ou a gente não procura, ou a gente encontra e finge não ver. Tem várias possibilidades. Essas pessoas. Por quê? Eu sinto muito que a gente, quando está aprendendo alguma coisa, não compartilha o processo. A gente só compartilha quando a gente atravessou a linha de chegada. Isso é Nossa. tão complicado, porque as outras pessoas vão se comparar com a linha de chegada. Não vai se comparar com o processo, com a verdade. Isso é uma questão também muito social, né? Hoje em dia tá muito hypado o Instagram, vender uma vida fitness, uma vida de conquistas, uma vida de, enfim, Aliás, Isa, coisas que a gente entende que são irreais, né? eu só vou te interromper pra falar uma coisa, aí você volta. Mas eu conheço artistas que foram lá no perfil que eu visitava porque eu gostava de acompanhar o processo dessa pessoa. Eu via o crescimento dela. E quando ela Uhum. chegou na linha de chegada, o que que ela fez? Deletou o processo todo. E eu adorava ver tipo, o processo daquela pessoa. Falando, nossa, mano, olha, hoje eu tô em 2013 daquela pessoa, tá ligado? Hoje eu tô no Uhum. 2013 daquele artista. Eu tô no caminho. Então você começa a se comparar com isso aí. Aí chega o cara, vai lá e deleta tudo e fala pra você: "É porque isso não é mais uma identidade do que eu faço hoje. Então, logicamente, se não me identifico, eu tenho que deletar, porque eu não sou mais aquilo." Claro que você é, cara. Tá ligado? Eu fico puto, falei, mano, você é o que você já foi, você só é o que é hoje porque você foi o que você era, tá ligado? Exatamente. Você só é o que é hoje porque você vivenciou esse processo. Mas a gente tem muita dificuldade. Por quê? Socialmente, ali a gente pensando então naquela palavrinha grandona, biopsicossocial, então vamos pensar ali na parte social. Socialmente, a gente não valoriza o quê? A tentativa e o erro. Ponto. Quantas vezes vocês não ouviram? Você não pode errar. Tem que fazer perfeito. Faça uma vez só bem para não ter que refazer. São É. palavras e são frases que a gente ouve muito quando a gente está crescendo. Na escola, você tem que ser o aluno nota 10. Você não pode ficar de recuperação. Gente, mas que crime é esse? Como que tá a minha aprendizagem nesse processo? Como que tá o processo? O que tá faltando para eu conseguir, então, ok, ter um rendimento melhor? Mas eu tenho que ter um rendimento nota 10? Quem disse que eu tenho que ter um rendimento nota 10? Eu tenho que ter um rendimento que eu considero ali, ok. Um rendimento que não precisa ser um 3, se a gente for pensar ali numa média escolar, né? Não precisa ser um 3. Mas pode ser, sei lá, um 7, um 8, um 5, um 5 na média. Pode ser também. Eu sinto que a gente tenta atingir esse 10 dos outros sem compreender o processo dessa pessoa. E aí depois a pessoa vai lá e apaga o processo. Por quê? Porque não se identifica mais. Tá em outro Essa. lugar, assim, tá em outro momento de aprender, em outro momento de se reconhecer. E não se reconhece mais como aquele processo. Mas é É muito importante que a gente busque isso. porque
pra pessoa que o resultado vale mais que o processo, a cópia vale mais do que o progresso, né? Sim, sim. Eu vi em alguns momentos, não sei se vocês usam o antigo Twitter, eu não consigo chamar aquele aplicativo como X. Também não. Não. Eu também, eu uso o Você Twitter. usa o X? X, Mas você mano. usa o antigo Twitter. Teve uma época atrás que eu tava vendo pessoas, artistas, e vocês vão saber o nome disso, mas eu esqueci o nome técnico disso, que é quando a pessoa coloca uma imagem e faz a cópia linear dessa imagem. Tracing. Você tem um nome. Isso aí. É o tracing. Então, Tracy, eu vi algumas trends no antigo Twitter de pessoas que estavam acusando outros artistas de fazer esse tracing. E virou um auê, assim, um negócio de outro mundo. Ah, porque claramente dá para perceber que a pessoa está fazendo isso, sei lá o quê, vendendo a sua arte como se fosse autoral, mas está copiando do coleguinha. Eu vou entendendo, quando eu olho essa situação, o que eu entendo? Eu vou entendendo, ok, os atravessamentos, então eu fico pensando, nossa, mas o que será que faz essa pessoa fazer esse tipo de coisa? Vamos considerar, vamos supor que, ok, ela fez esse tipo de coisa. Então, o que faz uma pessoa fazer esse tipo de coisa? O que está dentro daquela palavrinha que a gente usou, do ego dessa pessoa, para ela compreender que o caminho para a aprendizagem dela é esse? Né? Como que ela vai entendendo que fazer esse tipo de coisa vai auxiliando ela nesse processo? Ela vai usando da boa fé, que a gente fala muito sobre boa fé, sobre agiu de má fé, agiu de jeito errado, isso está fora das normas sociais. Mas o que está passando ali? O que está atravessando esse momento? E às vezes a pessoa nem age de má fé. Conheço muita gente que começou a desenhar fazendo isso, copiando o desenho que você gosta. Eu gosto muito do personagem Stitch. Eu pego o personagem Stitch e vou copiar esse personagem para eu entender como que faz um traço, como que faz um olho, como que faz, enfim, algo nesse sentido. E depois você abandona isso. Eu fico pensando, gostaria até de perguntar para vocês se vocês veem esse processo acontecer, de a pessoa utilizar algum recurso para dar um pontapé inicial ali na prática dela, depois abandonar esse recurso, mas entender que, olha, eu olhei, eu fiz daquele jeito e funcionou. Olha só onde eu tô agora. Como que é para vocês? Olha, eu posso, com a licença do Chun, só pra... Pode falar. Porque é bem breve, na verdade. Com a questão da minha entrada na dublagem, foi justamente imitando personagens, o que é basicamente um tracing no ramo da dublagem, né? Exatamente. E isso abriu a porta para eu entender que, ok, eu entendo como funciona, como a pessoa ela interpreta, e isso funciona como uma mola propulsora para eu desenvolver minha própria habilidade, minha própria capacidade. Agora, o passo o pontapé ou sei lá, o ponto de virada eu tô usando isso como uma mola que vai me elevar na minha busca pelo conhecimento, ou é simplesmente um jeito de eu burlar o processo de querer aprender alguma coisa? Então, isso é o que realmente... Porque vendo um vídeo do Guilherme Freitas esses dias, e ele falando justamente sobre o tracing, ele fala, se você não tá copiando ninguém, se você não tá fazendo pra burlar uma parte do processo de você aprender a desenhar, você tá fazendo algo autoral, você tá usando uma arte que você já fez, um modelo em 3D, você tem que mais que usar mesmo. São ferramentas, são técnicas, e a gente precisa olhar para elas como tal. Agora, você usar essas técnicas, esses trejeitos, enfim, para você ser preguiçoso, para você não estudar, aí você tá se auto-sabotando. Aí você vai ser a pessoa que prefere copiar do que realmente passar pelo processo de aprender. Aí chega aquele artista e fala, ai, mano, mas você não pode fazer tracing de uma foto da sua mão, porque isso aí vai fazer você perder a carteirinha de artista. Cara, tua mão, cara. Você vai se autoprocessar. Ah, mas fulano de tal do YouTube falou que não pode fazer tracing para estudar anatomia. Então vai lá,
vai lá sem nenhum entendimento prévio de identificação de shape, você identificar um shape. Como que você vai fazer isso? Então, o tracing ele tem que ser usado de forma inteligente, né? Que nem vocês mesmos disseram, não se pode usar ele para burlar uma parte do processo. Então, você pegar um desenho, desenhar por cima e postar e falar, olha o que eu criei, aí é sacanagem, né? Mas é bom senso, tá ligado? Agora você postar lá um estudo de tracing, que você fez lá em cima de uma anatomia, de um personagem, até mesmo de um estilo que você gosta para identificar a caligrafia dele. Eu gosto muito de usar a palavra caligrafia, porque quando a gente tem problema na nossa, eu ia falar na nossa fonte, na nossa escrita, né? O designer interior falando aí, ó. Quando a gente vai escrever e a gente não consegue escrever direito, de uma forma que não dá para se compreender o que é escrito, a gente usa um caderno de caligrafia, correto? E o que a gente faz nesse caderno de caligrafia? Passa por cima. Passa por cima, tá ligado? Da letrinha para aprender, para informar pro nosso cérebro. Olha o movimento que você faz para poder replicar aquela forma. No Memória desenho, muscular. a gente faz isso para poder entender o movimento em que eu preciso fazer para chegar em determinado shape, tá ligado? Ah, mas o que isso tem a ver? Total a ver, porque às vezes você percebe que o artista sempre no final dá uma puxadinha. Aí você percebe que não é linear. Ele tem um processo em que é mais devagar, ele acelera e no final ele dá uma puxada mais rápida, que é o que dá o efeito ali que você gostou da arte dele. No tracing você percebeu isso. Agora o que você faz? Desenha do lado, aplicando aquilo que você entendeu, tá? Então o tracing ele é uma ferramenta poderosa para ser usada, tanto em questão de entender a caligrafia de artistas, mas também para você poder aprender o movimento que você tem que fazer para simular um tipo de resultado, né? Sim, é pensar com o objetivo daquela técnica. E também de outras técnicas que a gente aplica. Eu vou até puxar um tópico anterior que o Schwinn estava falando, quando ele estava falando sobre comemorar, né? A palavrinha comemorar. E como que socialmente a gente constrói essa palavra. Você usou outra palavra, que é a palavra recompensa. Eu sinto que quando a gente está aprendendo alguma coisa e a gente vai se debruçando sobre técnicas, sobre coisas que podem auxiliar a gente nesse processo, tentar driblar, aprender e resolver problemas de coisas que estão dificultando esse processo, isso tudo faz parte. A gente esquece dessa palavrinha, não da palavrinha comemorar, da palavrinha celebrar e da palavrinha recompensa. Por que a gente esquece disso? Porque às vezes a nossa atividade ela não está gerando tanta recompensa para a gente. É uma atividade que está gerando mais frustração. É uma atividade que está gerando mais dor de cabeça. Uma atividade que talvez não está fazendo tanto sentido naquele momento. É um dia que você não está muito legal e aí você vai fazer aquele negócio dar ruim. Não vai dar bom. E aí todos esses pensamentos e aquela conversinha que a gente tem com o nosso ego só piora a situação. Eu sinto que nas nossas atividades assim, de aprendizagem, quando a gente fala sobre esse processo, inclusive sobre o que a gente posta nas redes sociais, a gente esquece de valorizar as dificuldades e também de valorizar esse momento de recompensa. Mas quão legal está sendo a minha atividade? Quão legal está sendo fazer isso? Óbvio que não é aniquilar as dificuldades do processo, porque vão ter, isso é fato. É difícil aprender alguma coisa, é custoso, vai ter frustração. Mas o que eu posso adicionar nesse pote, nessa atividade, que vai deixar ela mais legal? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer atividades que para mim tem o sentido de chato, atividades insuportáveis, ouvindo música. Porque para mim música é muito recompensador. Eu estudava ouvindo música. Eu sou da galera dos gamers aí, da galera do jogo. Eu jogo e treino jogando, ouvindo música. Por quê? Mas eu jogo Valorant, né? Porque você não vai ouvir os outros caras. Eu estou treinando. Eu quero estar relaxada para conseguir treinar, para não me irritar com aquele jogo, porque eu sei que eu vou me irritar em algum momento do processo. Isso é fato. Vai acontecer.
Então, o que você vai fazendo para deixar essa atividade um pouquinho melhor? Como que você vai valorizando as suas conquistas, celebrando as suas conquistas diante do processo? Isso é tão importante, mas a gente deixa tão de lado isso. E aí cai naquilo que a gente estava falando da desmotivação, da procrastinação, de não conseguir concluir uma tarefa, de chegar com muito hype, com muita sede ao pote e ser frustrado imensamente porque as expectativas não estão alinhadas com esse processo, não tem recompensa, a atividade é muito difícil, às vezes está pulando etapa. Isso é muito comum, a gente pular a etapa de uma tarefa porque a gente acredita que tem aquela habilidade já desenvolvida. E às vezes a gente tem, mas às vezes a gente não tem. E como que a gente vai saber se a gente tem, se a gente não tem? É seguir no processo. Se a gente pula o processo, é muito mais fácil dar ruim do que dar bom. Isso tem muito a ver também com tudo aquilo que a gente tem consumido, né? Eu não sei se você, assim como eu, é uma ávida consumidora de animes, mas eu me lembro, por exemplo, de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba no começo, o jovem Tanjiro lutando pra ele conseguir destruir aquela rocha. E, cara, 6 meses se passaram. Mas assim, não foi 6 meses de alguns episódios você assistindo, foi rápido. E a gente às vezes tem o costume de olhar para os outros como se eles tivessem tido um progresso relâmpago. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Se a gente for analisar, ponderar realmente sobre o que aconteceu, foram 6 meses treinando repetidamente a mesma coisa. E talvez, aqui puxando o exemplo, por exemplo, de Frieren, será que nós temos respeitado o nosso tempo? Será que nós temos aprendido a descansar também? Porque às vezes a gente tá tão focado em querer melhorar que eu me lembro de uma ocasião que eu passei 6 horas procurando um defeito num áudio que eu tinha gravado e depois de simplesmente sair e voltar, tava tão esfregado na minha cara que eu tive vontade de me bater. Eu falei, como é que você não enxergou isso aqui? É muito Nossa, louco. assim, a psicologia fala um pouco sobre isso, assim, sobre como dormir é essencial. Eu tive uma professora muito inteligente na época da faculdade, que eu me lembro certinho da fala que ela trouxe. Ela falou pra gente assim, gente, se vocês estão com um problema para resolver, você tá quebrando a cabeça naquele problema, você não tá conseguindo resolver ele, vai dormir e deixa para amanhã. E a gente ficou tipo, mas como assim? Deixa para amanhã? É um problema que eu preciso resolver, eu vou dormir. E aí ela contou pra gente como que o nosso cérebro funciona. Que quando a gente dorme, as conexões, talvez eu esteja falando, vou fazer um adendo aqui, talvez eu não esteja falando com as palavras corretas, da melhor forma possível, mas a ideia central vai ser a mesma. Que os nossos neurônios, assim, a parte cerebral, a nossa cognição, quando dorme, além dela descansar, o cérebro faz novas conexões também. É igual o músculo. Quando a gente vai na academia, a gente acredita que precisa ficar lá se esforçando trocentas vezes para conseguir um resultado. Mas assim como a gente precisa cansar o músculo na academia, a gente também precisa do descanso para o músculo conseguir ali curar os seus machucados, né? As suas inflamações que a gente fez no músculo durante a academia. Se a gente não tem esses dois alinhados, esquece. Seu músculo não vai crescer, porque isso faz parte do processo. Dormir é a mesma coisa. A gente precisa de descanso para que o nosso cérebro desfoque daquela atividade, para que ele sozinho faça ali as suas ligações neurais e que depois fica escancarado na sua cara o que você precisa fazer. E aí você vira e fala, como que eu não pensei nisso antes? Uai, mas a tua cabeça estava abarrotada de coisa, como é que você vai pensar nisso antes? Não tem como. Tem que descansar. Descansar é tão importante quanto praticar as coisas. Mas a gente Eu também demorei pra esquece aprender desse isso. detalhe. Eu demorei pra aprender isso, cara. Quantas noites varadas achando que eu estava aprendendo, sendo que eu só estava repetindo uma solução que eu já tinha aprendido. Tá ligado? É muito louco. Depois que eu entendi, cara, essa questão de dormir, a importância de dormir, né? Aí todo mundo fala, lá vem ele lá, o mesmo papo, dormir é importante. Todo mundo sabe, mas não faz pra ver o resultado, tá ligado? Muita gente sabe, mas não faz.
Ah, mas Chunha, é que eu tive um problema, não sei o quê. Eu falei, irmão, uma empresa tem funcionário que falta, tem RH que dá trabalho, dá BO, tem financeiro que também dá problema, tem final de semana, tem várias coisas que faz o quê? Um trabalho, às vezes, acontecer de atrasar um dia, tá ligado? 2 no máximo. Ou você fica doente. E aí você fica numa neura gigante. Não, tem que entregar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Irmão, se não dá, não deu. Não deu. Tipo assim, eu acho que isso também é importante a gente saber, sabe? Eu tenho isso comigo e isso me tira um peso tão grande. Tipo assim, eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. Mas o mundo não vai acabar. Calma, calma. Vamos ver se dá pra fazer hoje. Se não dá, faz amanhã. Ah, mas amanhã não vai dar tempo. Fala, manda uma mensagem pra pessoa. Às vezes a gente fica achando, criando mundos na nossa cabeça que não condiz com a realidade. Não, mas aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você vai lá, manda uma mensagem pro cara, ou então, não vai dar certo. Ele, tranquilo, me manda amanhã. Aí você, caralho, eu tava no inferno à toa? Tá ligado? Eu Sim. tava no inferno à toa? Muito dos problemas. Mano, muito dos problemas que a gente enfrenta, ele não é no campo físico real, né? É muito no campo imaginário da Uhum. gente, né? E eu acho que é isso que acaba culminando na ansiedade também, né? Eu falo isso porque, como experiência de um freelancer de ilustração, o cara do RPG chegava pra mim e mandava uma mensagem, ou então, eu preciso do personagem pra tal data. Você fala, não, beleza. Aí você vai lá, tá fazendo o personagem, começa a dar várias alterações, falta 2 dias, e tipo assim, por conta de tantas alterações, você não conseguiu finalizar na data que você passou. Mas você não é culpado, o cara, ele sabe que, tipo assim, você tava trabalhando. Aí se o cara fala, mas eu preciso pra 2 dias, eu falo assim, olha, infelizmente, por conta da demanda que você me passou, a gente não vai conseguir entregar naquele resultado. Você excedeu o tempo em que eu acreditava que daria pra entregar, fazendo o processo com um X de quantidade de alterações. Mas agora, como você mudou isso, a data também vai ter que ser prolongada. É uma produção, tá? Então isso aí, quando eu saquei essa ideia, eu parei de ficar dormindo 4 horas da manhã, pintando e solucionando problema de design. Porque, cara, não adianta, velho. Se você tá batendo cabeça com um problema, dando murro em ponta de faca, e você acha que quanto mais você ficar dando murro em ponta de faca, você vai resolver aquilo, mano, você tá enganado. Sai da Uhum. porra do PC, sai, joga o papel de lado, vai tomar uma água, vai brincar com o gato, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, sei lá, vai ler um mangá, vai ler um livro, escutar um podcast, sei lá. Mas, mano, Corre, desenha cast aí, ó. qualquer coisa, mas, mano, não vai desenhar. Não continua, tá? Porque, cara, eu acho que isso é muito, muito importante, velho. Muito importante mesmo. Sim, senão você vai deixando só a atividade mais custosa, porque Sim, você está enfrentando um problema que você não está conseguindo resolver. E tá tudo bem, você não tá conseguindo resolver naquele momento. Uma hora você vai resolver. Mas se você ficar insistindo naquela ideia, a atividade ela vai ficando cada vez mais custosa. E entra aquele questionamento que eu fiz há um tempo atrás. Quão recompensadora está sendo essa atividade? Essa atividade ela está sendo custosa porque faz parte dela ser custosa, porque você está insistindo demais nessa atividade, que tá tudo bem você dar um tempo naquele momento e voltar depois para resolver aquele problema. A gente tem que entender, isso também faz parte de entender o processo. Vão ter problemas, vão ter momentos onde você vai precisar resolver um problema com um pouco mais de custo. E às vezes você vai conseguir fazer naquela hora. Mas às vezes você não vai conseguir fazer naquela hora e tá tudo bem, não é o fim do mundo, assim, não é exato. uma problemática tão Sim. difícil. Você pode deixar para amanhã, você pode deixar para daqui 15 minutos. Uma coisa que eu falo que é o importante, você pode, em uma lista de prioridades, em uma lista de afazeres, você pode deixar um afazer para amanhã. Mas amanhã você precisa, entre aspas, precisa, né? Precisa é uma palavra muito grande. Mas é importante que você volte nesse a fazer. Às vezes eu sinto que a gente, ok, eu vou deixar para amanhã, mas esse amanhã nunca chega. Ah, mas por que esse amanhã nunca tá chegando? O que faz esse a fazer ficar sendo postergado tanto assim?
E aí a gente tem que pensar sobre o afazer. É um afazer muito grande? É um afazer que está mais custoso? É um afazer que está com pouca celebração? Eu não estou gostando de fazer isso? E se eu desmembrar mais ele? E se eu encontrar alguma técnica, alguma tática, algum recurso que pode facilitar? E se eu conversar com fulano com fulano de tal, que eu já vi ele fazendo isso, será que ele consegue me dar uma ideia? É a gente buscar recurso para deixar aquilo um pouquinho melhor, Sim, conversar com pessoas. e dependendo, né, é preciso ter inteligência, porque dependendo da urgência do problema, às vezes você não tem um conjunto de ferramentas que você precisa pra resolver naquele momento. Então, tipo, tem coisas que você pode, ok, isso não deve ser mais a minha prioridade no momento. Porque às vezes você tá tão fissurado em resolver algo que você não tem a capacidade atual pra realizar, que você acaba minando o tempo que você poderia estar usando pra aprender outra coisa que que estaria de fato te ajudando a resolver o primeiro problema. Então, jovem Pimpolho, quem é que disse que o processo ele tem que ser rápido ou devagar? O importante é que você chegue onde você quer chegar. Exatamente. Isso aí também, Lorde, me lembra muito uma parada, mano. Que. Eu não tenho como não falar das minhas experiências, porque foram as que eu tive mais proximidade, né? As minhas, né? Mas no passado, eu sempre fui o cara que teve as coisas por último. Meus amigos, todo mundo teve PC bom com placa de vídeo e eu fui o último a ter um PC bom. Fiz tiro de guerra lá, um amigo meu foi lá e comprou um carro com 19 anos, tá ligado? 19 anos o cara já tinha um carro. Mano, acho que um CrossFox branco, bonito pra caramba. Pô, tinha o quê? 78 quilômetros rodados. Não é isso pra um carro, mano? Pra um cara de 19 anos, mano. Tipo, ele tá um carro legal, velho. É pouca quilometragem, um carro bonito. É quase um passe só de ida pro além, né? É. Eu fiquei pensando, cara, por que eu não tenho ainda? O que eu tô fazendo de errado? Sabe? O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tenho as mesmas coisas que aquela pessoa também tem? Eu trabalho, eu me dedico, eu faço tudo, eu não tenho. Mas é o que o tempo pra você é diferente, cara. Quando eu entendi que as coisas, né? Isso é uma coisa que eu levo para mim, tá? Não é uma coisa que eu vou falar, pense dessa forma. É a forma como eu penso e eu me sinto muito bem com ela. Que é o quê? Eu entendi que as coisas vão demorar para mim. Só que sempre que eu penso, quando vai ser a minha vez, a minha mente fala, opa, se você está pensando nisso, vai chegar. Vai chegar. Porque esse pensamento ativo naquilo vai sempre me fazer eu procurar o caminho para chegar até aquele ponto. Então, o caminho que eu queria um carro. Hoje eu tenho um carro muito bom também. E o que eu fiz? Eu ficava, pô, quando chega a minha vez, quando chega a minha vez, quando chega a minha vez, eu falava, como é que eu posso conseguir um carro? Fui vendo o carro, fui vendo o preço, oportunidades foram surgindo, consegui dinheiro e fui lá e comprei um carro. Demorou? Demorou. Eu fui comprar um carro já tava com 23 ou 24 anos, tá ligado? E é uma idade bem nova pra se comprar um carro. É muito cedo. É muito cedo, cara, pra você ter um carro também. E eu falei, caralho, pra mim demorou em comparação ao meu amigo de 19 que comprou o carro, mas que ele juntou dinheiro, tá ligado? Pra comprar também. Uhum. Só que em comparação a um outro cara que eu conheço, que já tem quase 40 anos, que não tem um carro, eu tô na frente dele. Então entendeu como, tipo, não existe o você tá atrasado ou você tá adiantado? Você tá no seu tempo. E quando entende isso e você transfere esse pensamento pro desenho, você para e começa a o quê? A se recompensar quando você consegue fazer uma atividade que você fala, putz, eu estou indo nesse caminho. Outro exemplo, eu quero emagrecer, porque eu tô gordinho, tá ligado? Posso estar forte, mas tô gordinho, eu quero me livrar disso. Já consegui uma vez ir na academia de manhã, só que eu não tava conseguindo de novo. Eu tentava levantar. Cara, eu nunca fiz tanta força na minha vida pra conseguir fazer algo. E mesmo assim eu falhei em todas elas. Falei, ok, eu preciso de ajuda externa. O que eu fiz? Assumi um compromisso com a minha namorada. Falei assim, ó, você vai no trabalho, só que você vai comigo. Eu vou te levar no trabalho de manhã e você vai depois de tarde, porque eu vou ter um compromisso com você.
Você chegar no trabalho vai depender de mim, então vai ser mais fácil de eu levantar. E é perto da academia. E o que eu consegui fazer? Eu já tô no segundo dia que eu fui na academia, 5h30 da manhã. Ah, mas por ser Sério? obrigatório, você é louco. É porque esse é o horário que eu mais gostei. É o horário que eu mais gostei. Então é uma coisa minha. Mas tudo isso me fez perceber que, ok, pode não acontecer em 1, 2, 3 meses, mas se continuar tentando a todo dia fazer a parada, você vai ganhando conhecimento daquilo. Você não percebe, mas as tentativas também é um progresso. É isso que eu fico puto de falar para meus alunos quando eles estão desenhando e falar, mas tá errado. Eu falo, irmão, é difícil mesmo, mas você tá fazendo. Tem tanta gente que para no eu queria e você tá aprendendo, você tá desprendendo uma coisa mais valiosa que existe no mundo, que dinheiro algum compra, que é tempo pra fazer isso. Então, tipo assim, o erro também é uma vitória, tá ligado? E Então isso ficar esperto, jovem companheiro, porque o passo mais difícil é sempre o primeiro. o Lordão fez uma música dos Exatamente. fundamentos, depois eu vou mandar. Eu vou começar com ela, viu, Lordão? Não, deixa pro final, deixa pro final. Boa, vou colocar ela no final, mano, a musiquinha do Lorde aí. Ele fez uma musiquinha dos fundamentos na zoeira aí. Mas cara, é muito doido, porque ah, como a gente começa a ter todas aquelas coisas, né? Biopsico, não sei das quantas, Social, espiritual. e a gente começa a esquecer, vira aquela bola de neve. Então eu acho que entender que você tá nessa bola de neve também é importante, tá ligado? Eu, pelo menos, quando tô tendo um dia ruim, eu lembro, mano, pô, tirei 1 no dado, mano. É isso. Se eu fizer um desenho, vitória. Eu tenho uma coisa que eu uso muito pra modelagem 3D, que eu sou apaixonado em modelagem 3D. E eu tinha muita dificuldade de estudar isso. E aí o que eu fiz? Eu falei pra mim mesmo, 1 copo por dia. Todo dia eu abri o Blender e modelava 1 copo. Mano, é simples. Você vai lá, aperta Shift A, coloca o cilindro, coloca lá quantos edges vai ter pra ele ficar mais low poly ou high poly. Colocava 16, apertava ali o Enter, dava Tab, apertava 3, selecionava a face de cima, apertava S, aumentava um pouco, apertava E, jogava pra dentro, E pra baixo de novo, S pra poder colocar pra dentro e pronto, fechava o programa. É, louco, quando é que você aprendeu a falar grego, mano? Eu decorei, cara, eu decorei, porque tipo assim, eu olho pro nada, eu tô vendo um programa na minha cabeça, de tanto que eu fiz aquilo. Mas modelei 1 copo por dia durante 1 mês, cara. E eu não esqueci mais as funções básicas do que eu precisava. Movimentação de câmera, extrude, que é você fazer as coisas jogar pra fora ou pra dentro, não sei explicar isso muito bem, mas projetar formas, melhor dizendo. Você projeta as formas, você aumenta e diminui as formas. Então, tipo assim, eu fiz isso pra lembrar esse passo a passo. Pra mim, isso era o mais difícil. Não era pensar no que eu ia fazer, era executar essa função ali no programa. Então, 1 copo por dia, tá ligado? 1 copo por dia eu consegui decorar ali as funções básicas do Blender ali que eu precisava. Não só isso, fiz outras coisas por conta que eu gosto, mas o 1 copo por dia foi muito precioso. E depois, derivado dele, eu fiz o quê? 30 minutos de esteira por dia. Eu não quero treinar, tô no mês mais fudido da minha cabeça e eu sei que o problema é porque eu não tô indo na academia. 30 minutos por dia. Ah, mas vai na rua. Tem gente que não gosta, né? Ah, mas eu não gosto de academia. Vai na rua. 30 minutos por dia. Ah, mas tem que correr. Não, caminhar o mais devagar que você conseguir. Se você levar 30 minutos pra dar um quarteirão, é 30 minutos que você ficou fora de casa, é 30 minutos que você andou, é 30 minutos que você andou em direção ao seu objetivo. Eu acho que você tá no caminho é muito mais importante do que você ficar olhando a chegada. Outra coisa, na caminhada eu aprendi isso. Quando eu tava correndo, sempre vi um cara que tava na bala atrás de mim. E eu tava exausto. E eu, competitivo como eu sou, falava, irmãozinho do céu, você tá atravessando aqui o Berserk. Começava a correr que nem um desgraçado. Só que acontece? Eu já tinha corrido já tinha sido 2 km. O cara tinha acabado de começar. E eu falava, cara, que comparação inútil é essa que eu fiz? O cara tá com total energia e eu não. Como é que eu vou chegar no cara, velho? No final da corrida, o Shin tava assim, ó. Você não tem inimigos. E sabe o pior? Tinha vez que eu passava o cara. Eu passava. Só que a custo de quê?
eu E o não cara ia... tava nem aí. O cara não tava nem aí. E eu passava uma semana sem correr. Por quê? Porque eu reforcei de que correr era extremamente cansativo e não era mais prazeroso. Uhum. Tá ligado? Tem muita... Se tornou. O que você pensa sobre isso, Isa? Aí eu só quis realmente jogar aí pra você falar mais as questões psico e tudo mais aí. Não, mas Psicobiopunk. se tornou muito Psicobiopunk. mais custoso. E eu acho que é muito isso, assim, a gente faz esse tipo de comparação de uma forma automática. Essas comparações, elas fazem parte desse processo. E o que você estava falando sobre fazer as coisas, né? O primeiro passo é sempre mais difícil. Essa é uma frase clichê, mas é uma frase muito verdadeira. Às vezes a gente também coloca muito empecilho em dar o primeiro passo para não fazer. Ah, mas por que a gente faz isso? Ah, inúmeros motivos, né? Cada um vai ter o seu motivo. Mas os que eu mais vejo é a dificuldade de sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque tá tranquilo. Assim, você compreende as consequências de, por exemplo, um não exercício físico. Você compreende que você seria importante que você fizesse um exercício, mas você não dá o pontapé inicial. Você não faz. Ah, porque eu preciso de um tênis potente, eu preciso da melhor roupa, eu preciso de, sei lá, pagar a melhor academia, no melhor horário possível, tenho que organizar toda a minha rotina para fazer um negócio, eu preciso fazer um acompanhamento nutricional. Gente, mas é muita coisa para dar um primeiro passo. É fazer, é dar o primeiro passo. Ah, vai ficar bom, vai ficar ruim, não sei, quais os critérios que você vai utilizar para avaliar essa atividade? Independe. Faça. É importante que você dê esse primeiro passo, que vai ser difícil, vai assustar, vai causar uma virada assim muito grande na sua vida, porque você está fazendo uma coisa nova e saindo de uma zona de conforto. Mas é importante você fazer. Isso para qualquer coisa, né? Para qualidade de vida, para o desenho. Às vezes a gente entende, eu preciso do lápis específico para fazer um desenho. Eu preciso da mesa digitalizadora tal para conseguir fazer aquilo, mas ela é muito cara. Porque eu preciso da caneta. Eu gosto muito de caligrafia, né? Tipografia, letras. Eu gosto Acho de muito letras, foda as de letras, então, construir coisas. inclusive. Adoro isso. E antigamente eu não fazia por quê? Porque eu não tinha uma brush pen, eu não tinha uma caneta de ponta pincel para fazer o negócio. Eu pegava os meus marca-textos, eu fazia letras incríveis, eu decorava todos os meus cadernos, eu gostava de fazer isso. Com a ferramenta que eu tinha o marca-texto à disposição. Eu vou deixar de fazer, vou deixar de treinar, vou deixar de fazer algo que eu gosto porque eu não tenho aquele material? Não. Hoje em dia eu ainda não tenho e eu continuo fazendo as coisas. E faz parte. Um dia, em algum momento, eu vou ter um recurso financeiro para comprar o material que eu gosto, o tipo de papel que eu gosto. Mas hoje, para mim, isso não é uma prioridade. É um hobby. Eu gosto de fazer para me distrair. Se eu levasse como uma prioridade, talvez eu investisse nisso futuramente. Mas não é uma prioridade para mim agora. Então eu não vou investir nisso. Mas eu precisei disso para começar? Não, eu não precisei disso para começar. Eu comecei fazendo de um jeito esquisito, de um jeito que, enfim, talvez não fosse o jeito, entre aspas, correto, mas eu comecei, eu fiz. Isso é muito importante, né? Então é tentar olhar para uma atividade e ao invés de colocar tantos empecilhos, colocar soluções. Ok, eu não tenho uma lista enorme de material, mas o que eu tenho? Com o que eu tenho, será que eu consigo, pelo menos, começar? Será que eu tenho a disposição e a capacidade, né? O que está disponível para mim ali, para pelo menos eu começar? Eu consigo assistir uma videoaula gratuita? Eu não tenho dinheiro para comprar o curso, a mentoria do Chuin, mas eu consigo assistir uma videoaula gratuita no canal do Chuin, porque eu sei que tem várias coisas lá que você posta? Consigo, então vou lá ver. Por quê? Porque eu tenho um celular à minha disposição e eu tenho internet. Voltando ao Twitter, ao antigo Twitter. Não sei porquê, mas eu acompanho muita gente que desenha no Twitter. Eu vejo muita galera que faz uns desenhos incríveis.
num celular com o dedo. Eu fico, meu Deus, como que você faz isso? Como que você consegue fazer esse desenho maravilhoso pelo celular utilizando o seu dedo? Não é nem aquelas canetas que tem aquela pontinha, que tem a bolinha, né, que fica touch. Não, é com o dedo. E essa pessoa, ela usou o que ela tinha. Internet, um aplicativo gratuito de desenho e o dedo. Em algum momento ela vai evoluir, vai comprar uma mesa digitalizadora, vai comprar um computador legal? Vai. Mas precisou disso para ela começar? Não. Ela conseguiu ir desenvolvendo as suas habilidades com o que ela tinha. Queria fazer desenho digital, fazia pelo celular, celular pequeno. E é assim, com o tempo você vai evoluindo, com o tempo você vai compreendendo qual que é o seu processo, quais recursos estão à sua disposição, quais recursos podem estar à sua disposição, o que você consegue fazer, o que talvez não seja a hora de você fazer, e construindo esses sonhos que o Chuin estava falando, né, os planos, eu tenho o desejo de ter isso futuramente. Então, qual que é o processo para eu conseguir isso futuramente? Pode ser um desejo que ele vai ficar ali de stand-by durante um tempo, ele vai ficar paradinho. Mas aos poucos você vai construindo esse sonho, você vai construindo esse desejo. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu conheci, né, o Chuin, ele falava, eu gostaria de ter um cantinho para mim, né, montar um escritório. Hoje ele tem isso. Mas eu ouvi ele falando isso muitos anos. Você me conhece. Isso faz parte. Você me conhece desde a época que eu nem sabia desenhar direito. Então. Então nem faz muito tempo assim, né, mano? Caralho. Cara, eu lembro de um evento que eu vou até, se o Chuin me permite, né, vou até compartilhar com vocês. Pode falar, pô. Que teve uma vez que, quando assim eu te conheci, eu te dei uma folha de papel e você fez um desenho pra mim. Era uma pessoa sentada. E aí você fez esse desenho, me deu esse desenho, eu guardei esse desenho durante muitos anos. Eu não sei se eu ainda tenho ele. Eu acho que eu ainda tenho ele. Deve estar no final do fichário, que foi hoje que eu desenhei. Sempre ficava lá no final do fichário. Deve estar por lá. E aí, eu lembro que eu sempre falava pra você assim, nossa, esse desenho é muito bonito, eu gosto muito dele. Que legal que você fez esse desenho pra mim. E você lembra o que você respondia? Você falava assim, mas nem ficou tão bom. Eu nem sei desenhar direito. Onde já se viu? Esse negócio tá muito feio. Essa parte tá errada, aquela outra tá errada. E eu sempre falava, mas tá lindo. Você fez. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre falava assim pra você, eu não consigo fazer isso nem se eu quisesse. Nossa, se eu tentasse, ia sair a coisa mais feia do mundo. Não ia ficar legal. Nossa, e aí você se colocava nesse lugar de, poxa, não tá legal, não tá bacana. E olha hoje, os personagens que você faz, as criações que você tem. Comparado com aquela, é totalmente diferente, claro. Olha quanta coisa que você aprendeu nesse processo. Mas aquele desenho precisou existir para que os outros existam hoje. Para você ter vivenciado esse processo. Eu acho que isso é interessante também falar, mano, pra gente ser um pouco mais carinhoso consigo mesmo, né, velho? Sim. Cara, a gente acaba sendo muito rude com as coisas que a gente faz e... Assim, eu mesmo sendo professor e tudo mais, tem que ter essa postura de sempre passar as informações de uma forma desse jeito, né? Mais tranquila, mais leve, firme quando precisa. Quando é eu e eu ali e a tela em branco, eu também tenho esses BO. Até hoje eu ainda olho algumas coisas e falo, mano, isso aqui não tá legal não tá gerando não. Uhum. Mas hoje eu entendo que é normal, é preciso, que nem você falou, é preciso existir esses desenhos assim, né? Tanto que é aquela questão que eu falo, se apaixone pelo processo de aprender a desenhar. Uhum. Porque como eu já trabalhei bastante com arte e fazendo personagens para empresas e etc, eu percebi que enquanto eu estava trabalhando com arte, o que eu sentia falta era estudar. Era aquele período que eu estava ali criando os personagens, fazendo os projetos, é aquilo ali que era o divertido.
Por quê? Fazer uma arte para uma empresa, fazer uma arte para Blizzard, por Hearthstone, é você fazer uma arte pro Hearthstone. É você entregar, peraí, é você entregar o hambúrguer pra pessoa que você pediu pra fazer um hambúrguer pra você, tá ligado? É você entregar um hambúrguer de pessoa, você tá entregando um produto ali. Então eu acho que resgatar de volta aí também essa paixão pelo executar o desenho vai fazer você ser um pouco mais gentil consigo mesmo, tá ligado? Acho que É, e falta um ser pouco de gentil é um gentileza. processo diário também. Eu É, sinto que a gente precisa se policiar um pouco, e não só um pouco, um tanto bom, porque é comum cair nesse lugar de se questionar, de se colocar para baixo, numa coisa que não necessariamente tem esse sentido. Mas é muito comum para a gente se questionar mais. Mas por quê? Porque a gente espera mais da gente. Eu sinto que é mais ou menos isso. Assim, a minha percepção dessa situação é que a gente espera mais da gente. Porque a gente sabe do nosso potencial. Mas a gente também precisa respeitar o processo. Não vai ser só a nossa crença no nosso potencial e saber que a gente consegue fazer melhor que vai ser suficiente. Isso é muito importante. É o que vai trazer essa motivação. Mas só isso não basta. A gente precisa entender esse processo. Se a gente tem só essa, que é muito importante, novamente, mas se a gente foca só nessa parte, as outras partes se desgastam, fica mais custoso o processo. Porque aí a gente se pergunta: ah, mas eu sei que eu sou capaz, por que eu não estou dando conta? Pronto. Entra numa maré de questionamentos que possivelmente não vão te levar para frente nesse processo. Então, sim. conhecer o processo, respeitar o processo, também é um trabalho diário. Você mesmo está falando, até hoje eu faço isso, né? E vai fazer, e Eu vai vou fazer. continuar. Acho que faz Vai parte. Entender que continuar. faz parte isso aí também. É, tipo, entender que aqui é o momento que É. você está, né? Que aquilo não é uma representação real de quem é você. Uhum. É precioso também. Então eu sei que hoje meu desenho não está bom, mas é por conta de X coisas. Eu sei que hoje eu não Uhum. considero meu desenho bom porque eu estou frustrado com tantas outras coisas que eu só tô vendo isso. Então entender que é um Uhum. momento, né? Sim. Também. E que isso consegue melhorar em outros momentos, assim. Ele vai acontecer. É entender que vai acontecer. Mas ok, o que eu vou fazer com isso então? Eu vou entrar num looping de apenas questionamentos, eu vou compreender essa situação que está sendo apresentada por mim, eu vou questionar ela, eu vou voltar ao que eu estava fazendo, eu vou me deixar levar por esses questionamentos e desistir de tudo. O que eu vou agir a partir daquilo? Porque eles vão vir. Mas o que muda, o que eu consigo melhorar, é como que eu vou interpretar aquela situação, como que eu vou lidar com aquela situação, quais recursos eu vou dispor para manejar todos esses pensamentos. Isso é muito importante. Então, que bom que a gente está tendo também essa oportunidade de falar sobre isso para a galera, para abrir esse olhar de que é um trabalho diário de você se questionar, de você voltar o seu olhar para o seu objetivo, voltar o seu olhar para o seu processo, voltar-se a questionar os pensamentos que estão acontecendo, que estão aparecendo, entender o sentido daquela atividade, a recompensa daquela atividade, quanto de recurso que você tem para iniciar um projeto, para dar manutenção nesse projeto, porque depois que a gente inicia, a gente tem que dar manutenção nele, faz parte. Como que a gente vai olhar para o nosso processo com carinho, com aconchego, se respeitar, se validar também, né? Entender e essas comparações, para onde que elas vão, para onde que ela vai me levar, né? Por que eu vou me comparar com essa pessoa? Se, por exemplo, ela está postando só o resultado final, mas e o processo? Qual será que é o processo dessa pessoa? Como que ela aprende? E como que é o meu processo? Como que eu aprendo? Que recursos de aprendizagem, que técnicas de aprendizagem eu vou utilizar para me ajudar nesse processo? Como que eu, entendendo sobre a minha aprendizagem, vou dispor de recursos para isso, para deixar a tarefa mais legal, para deixar a tarefa mais fácil, mais cabível, mais interessante.
É para deixar essa tarefa boa, de um jeito que eu dê conta de fazer. Não precisa ser tão custoso assim. Pode ser uma tarefa legal. É importante que seja legal. Sim, E tem que se conversando divertir, com a né, gente mano? mesmo. Se divertir. Acho que esse é o mais importante. A gente fazer uma coisa que é a nossa responsabilidade, claro, né? Aprender. Mas pode ser legal. Não precisa ser difícil. Perfeito. Muito bom. Acho que para encerrar, eu gostaria de pedir tanto para vocês quanto para você, Lorde, depois eu também falo, deixar um recado que vocês já acham importante dentro de tudo isso que a gente falou, né? Algo que seja para a pessoa anotar, até mesmo uma listinha do que ela tem que se lembrar. E o que vocês têm para poder passar para a galera como último recadinho aí? Primeiras damas, por favor. Ah, ele jogou essa bomba em mim. Olha, eu acho que seria importante das pessoas colocarem na tabelinha dos lembretes. Que caminho que eu tô seguindo e como eu tô seguindo esse caminho, respeitando ele. Respeitando o processo. Isso é o mais importante, assim, de toda a nossa conversa, é entender esse caminho. Olhar para esse caminho com mais carinho, olhar para o meu processo com mais carinho. E lembrar de ouvir os pensamentos, questionar os pensamentos e olhar a vida com uma amplitude um pouquinho maior. Para a gente conseguir chegar nesse lugar de aconchego, de conseguir se recompensar, valorizar esse processo. Que eu sinto que isso é muito importante para que a gente inicie, dê manutenção e conclua tarefas. É saber esse caminho. Que caminho que eu estou percorrendo e como que eu estou percorrendo esse caminho para chegar no objetivo que eu quero. Acho que esse é o que eu vou levar dessa conversa Legal. hoje. Sensacional. Sensacional, Isa. Bom, o meu recado que eu tenho é um pouco do que eu aprendi recentemente fazendo trilha de bicicleta. Que é o quê? Quando a gente tá andando de bicicleta, a gente quer muito bater uma certa quilometragem ali, né? Pra falar, nossa, eu consegui andar tantos quilômetros. Só que quando você tá no meio da caminhada e para pra contemplar, observar, né? E sentir aonde você está, né? Estar presente no presente, você começa a enxergar as coisas bonitas que estão ao seu redor e as coisas bonitas que você está fazendo. Então, se hoje você tá onde tá, ela foi consequência de escolhas muito difíceis que você teve que tomar. São consequências de decisões que você escolheu. E também você hoje tá vivendo o que você antes queria estar vivendo. Então, hoje você está estudando arte e teve aquele momento em que você se questionou: será que eu vou estudar arte? Será que eu começo isso? Você começou e você está no caminho. Isso também é motivo de celebração. Então, se você está hoje no presente fazendo isso, é por conta de todas essas coisas. Então, celebre isso também. Contemple o lugar que você está e aquilo que você conquistou. Isso é muito importante, porque aí você vai lembrar que todo aquele esforço que você teve, toda essa dificuldade, todo aquele mar em meio a uma tormenta, ele passa para dar lugar ao sol e um mar tranquilo, e você consegue chegar onde você quer chegar. Pronto. Caraca, depois dessa mensagem, mano, eu tô só... Você não tem inimigos. Mas fala agora você, Lardão. Cara, se eu for deixar alguma palavra pro povão... Procrastinação me chama, mas eu sigo na visão. Se eu cair na tentação, eu perco o foco da missão. Falta de reforço, frustração no coração. Mas o jogo vira se eu celebro evolução. Ansiedade não me freia, vira força, vira guia. Descansa também arma, clareando a mente fria. Metas reais, rotina firme, disciplina todo dia. Aprendizado é maratona, não é corrida de magia. Então posso estar sem medo, compartilha tua arte. Construindo teu enredo, levantando teu estandarte. A vitória tá no caminho, nossa quando a palavra é forte. Eu desenho o meu destino e na rima encontro a sorte. Caralho, mano, que isso? Porra, mentor o teu é o Fábio Braz, mano? Que é isso, velho? Porra, Isso aí. o nível subiu aqui agora eu estou tremendo que nem o Chihuahua, mano.
Mas, Isa, muito obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, toda essa visão. Espero que você, jovem pimpolho, faça uso de toda essa conversa, todo esse aprendizado que a gente teve aqui com o nosso incrível, magnânimo, estupendo, insubstituível Chuin e a nossa psicóloga Isa. É isso aí. Bom, Cara, eu ia falar que Isa Brisa, agradeço. mano, que eu vi o seu nick no Discord. Mas eu que agradeço o convite. Fico muito feliz e honrada de participar, de poder contribuir com essa galera que está chegando, está conhecendo o trabalho de vocês, que vocês têm auxiliado e acompanhado nesse processo, isso é muito importante. E também fico à disposição para a galera, se quiserem trocar uma ideia, um auê, assim, perguntar alguma coisa. Fico muito à disposição pelo Instagram. Então dá uma pesquisadinha lá no meu Instagram. Legal. O link do Instagram dela vai estar aí na descrição. exatamente. Isso aí. Trocar uma ideia tranquila, um papinho geral. Então fico por lá, fico à disposição. E agradeço imensamente vocês, sempre que precisarem, estou à disposição também para auxiliar no que for preciso. Ah, pode deixar que eu vou chamar. É isso aí.